Olá, vamos começar aqui com o Soft Packet Tracer. Para desenvolver um ambiente de rede, estudos de rede, o Packet Tracer é um software muito indicado. É o software padrão, né, oficial da Cisco para treinamentos e para certificações. Então você utiliza o Packet Tracer para treinamento, né, para certificações como CCNA, CCENT, entre outras aí, tá? É um software bem fácil de se manipular, bem simples. E uma grande vantagem dele, diferente de alguns outros simuladores de rede, é que ele é leve. Então você consegue utilizar ele em computadores que não tenham tanto recurso, tá? Então vamos entender um pouco do ambiente do Packet Tracer. Em primeiro lugar, a gente tem aqui as barras inferiores, que são as barras que a gente utiliza para fazer as configurações dos aparelhos, colocar os aparelhos no ambiente. E a gente tem aqui as barras superiores, que a gente pode fazer impressão, salvamento, como um software normal, aí, a maior parte dos softwares que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então não vai precisar de um conhecimento tão grande para manipular o Packet Tracer. Colocando o dispositivo no Packet Tracer, como é que eu faço isso? Eu vou clicar aqui na categoria de dispositivos de rede e ele vai abrir uma subcategoria de dispositivos e do lado aqui ele vai abrir as opções de equipamentos de rede que eu tenho nessa subcategoria. Então, se eu clicar nela, por padrão já vai direto para os roteadores, ele vai aparecer aqui o modelo dos roteadores que eu possuo. Se eu quiser switch, eu clico no switch, ele vai aparecer o modelo dos switches que eu possuo nessa versão. E assim por diante, tá? Então, se eu clicar aqui em dispositivos finais, ele vai aparecer aqui os dispositivos finais que eu possuo nessa versão, e aí as subcategorias de outros dispositivos que eu tenho aqui no Packet Tracer. Se eu quiser selecionar um dispositivo, basta eu clicar nele, clicar na área de trabalho. Esse dispositivo vai entrar ali na área de trabalho. Ele entra com a etiqueta padrão. Essa etiqueta padrão aqui, essa numeração é aleatória, né? Ela vem à medida que você vai tirando e colocando componentes da área de trabalho, ela vai alterando. Então eu posso mudar essa etiqueta, alterar essa etiqueta para o que eu achar melhor. Então eu posso colocar aqui um nome, posso colocar aqui um número de máquina, tanto faz, tá? Lembrando somente que eu não posso ter dois aparelhos com o mesmo nome. Então, se eu tiver que colocar um outro PC aqui para fazer comunicação, se eu for fazer a alteração do nome, eu não posso colocar novamente o nome cliente. Tá? Se eu colocar cliente novamente, ele vai dizer que existe dispositivos com nome duplicado. Então, eu tenho que colocar aqui um outro nome, por exemplo, cliente 2. Tá? E aí, ou um mesmo, né? Porque o outro é só cliente. Eu só não posso colocar exatamente igual. Então tá aqui cliente 2, vou deixar cliente 2 mesmo e coloquei os dois aparelhos. Se eu quiser arrastar um aparelho na área de trabalho, basta clicar nele com a ferramenta de seleção marcada e arrastar esse aparelho. Se eu quiser arrastar mais de um aparelho, ou seja, se eu quiser movimentar mais de um aparelho, basta eu selecionar esse aparelho, os dois, tá? Clicar, segurar e arrastar, os dois vão ficar marcados e aí eu arrasto os dois aparelhos pelo ambiente, tá certo? Então, as funcionalidades básicas de manipulação dos aparelhos são essas. Se eu quiser entrar na visualização física desse aparelho, basta dar um clique nele, tá? E ele vai mostrar essa caixa aonde ele mostra a parte física, as configurações básicas desse aparelho, um menu aqui que chama desktop, que é um menu gráfico, né, para a gente fazer configurações nesses aparelhos, tá? Que é bem legal, vamos usar aqui durante as aulas, né, que tem o command prompt, terminal e etc. A parte de programação, que você pode inserir aqui alguns códigos e os atributos dessa máquina, tá? Então eu vou clicar aqui no físico. Atenção aqui no ambiente físico, né, que a gente tem aqui um botão. Algumas funcionalidades dessa máquina, como trocar a placa de rede, etc.,
vai ser necessário que você clique nesse botão e desligue a máquina. E aí você clicando de novo no botão, você liga a máquina. Então, para fazer alteração de hardware na máquina, você vai precisar desligar a máquina e para fazer a funcionalidade dela, você vai ter que ligar a máquina. Aqui tem o zoom, para você aumentar o zoom, e o zoom out para diminuir o zoom. E aqui o original size, ou seja, o tamanho original dessa máquina. Vou fechar aqui o menu. Se eu quiser interligar dois aparelhos aqui, eu vou utilizar o menu de conexão. Se eu souber qual o cabo que eu tenho que conectar, eu clico no cabo e faço a conexão. Caso eu não saiba qual cabo, eu posso clicar na opção automática, que é esse segundo raiozinho aqui. Clico em um aparelho, clico no outro, e ele automaticamente vai escolher aqui o tipo de cabo que eu preciso utilizar. Eu não vou precisar me preocupar com que cabo eu tenho que utilizar. Mas, se por acaso eu quiser colocar o cabo, né, eu souber qual cabo colocar, eu vou clicar na ferramenta de exclusão. Ele vai perguntar se eu desejo deletar o dispositivo que eu selecionei. Presta atenção nesse momento, porque quem está selecionado é o computador, então eu vou clicar não para fazer a exclusão manual. Então eu vou excluir o cabo. Se eu souber qual cabo eu desejo, eu vou clicar no cabo correto, clico em um aparelho de origem, clico no de destino na porta equivalente ao cabo. Tá? Se por um acaso eu selecionar um cabo errado, novamente aqui na ferramenta de exclusão, se eu selecionar um cabo errado, ou seja, um cabo que não seja compatível com a porta, o que vai acontecer? Eu vou selecionar esse cabo de fibra, vou clicar no aparelho, na Fast Ethernet, ele vai dizer que não é possível conectar o cabo. Por quê? Porque são de tecnologias diferentes, são de tipos diferentes. Um é de par trançado e o outro é de fibra. Então eu vou clicar aqui com o cabo correto, Fast Ethernet 0, e clico no outro aparelho na Fast Ethernet 0, que é a porta que tem, e ele está comunicando corretamente. Uma outra ferramenta aqui que é muito útil é essa ferramenta de inspeção. Na ferramenta de inspeção, clicando no aparelho, ele vai me dar algumas opções para visualização das configurações internas do aparelho. Então eu posso utilizar essa ferramenta de inspeção para verificar algumas configurações do aparelho, como status da porta, como tabela ARP, etc. Tá? Cada aparelho mostra opções diferentes, né? Porque tem funcionalidades diferentes. Aqui eu tenho a opção de Place Note. Eu posso colocar aqui uma mensagem, uma etiqueta, né? Eu vou escrever aqui minha rede. Ela é bem útil porque você pode nomear áreas de configuração. Se você tiver mais de um aparelho ou mais de uma área, ela é bem útil para isso. Você pode colocar aqui etiqueta para simbolizar a área que você está atuando, ou até para identificar alguma nomeação de endereçamento lógico ou de porta de conexão e assim por diante. Tá? Então essa ferramenta é muito útil. Outra ferramenta muito útil é a ferramenta, que na verdade não é uma ferramenta, é um menu, onde você faz as alterações aqui da visualização dos itens. Então, por exemplo, se eu vier aqui em opções, preferências, e eu marcar a opção de sempre mostrar as etiquetas nas portas, se eu marcar essa opção, olha o que acontece lá. Ele mostra agora a porta que está havendo a conexão. Tá? Isso antes não estava sendo mostrado, agora está mostrando a porta aqui. Isso é muito útil quando a gente vai fazer exercícios que contêm roteadores ou muitas portas de conexão. Você saber onde você está conectando, né? Então você pode fazer essa opção. Se eu não quiser, tiver muito poluído, eu posso vir aqui em opções, preferências e desmarcar essa opção. Posso também colocar aqui o modelo dos dispositivos na etiqueta, marcando essa opção. E aí ele vai mostrar um modelo aqui, ó, PC, PT, vai mostrar qual é o modelo do equipamento. Se eu não quiser ver o modelo do equipamento, opções, preferências e tiro aqui o modelo, tá? Então eu posso fazer várias configurações aqui para fazer a alteração de visualização do dispositivo. Né? Muita informação fica ruim porque fica poluído.
mas algumas informações elas vão ser bem úteis na hora que a gente for trabalhar aí com os aparelhos, porque fica difícil realmente você visualizar qual porta, onde está a porta, qual porta conector, então ali a gente vai usar bastante aí, tá? No Pact Tracer também tem a ferramenta de zoom, eu posso aumentar o zoom da tela, caso eu precise, ou diminuir o zoom, tá? Posso aumentar aqui e colocar aqui o R, né? Que é a opção de reset zoom, ou seja, você volta ao que você estava antes, então eu consigo operar a minha área de trabalho de uma forma mais tranquila, mais ampla, tá certo? Então essas ferramentas aí são as ferramentas necessárias para a gente começar, é o básico do Pact Tracer, e aí nas próximas aulas a gente vai operando outras ferramentas de acordo com a situação. Até o próximo vídeo.